Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Temas abordados nessa videoaula: trigonometria no triângulo retângulo e trigonometria no círculo. Uma artista plástica criou uma escultura de ferro para simbolizar uma dança folclórica de sua cidade natal. Nessa dança, um grupo de pessoas gira em torno de um mastro segurando uma fita. Por sinal, é uma dança muito bacana. Primeiramente, essa artista fez uma estátua segurando uma ponta de uma fita e posicionou-a a uma certa distância de um mastro. Para finalizar, a artista manteve essa fita totalmente esticada e sua ponta fixada na extremidade desse mastro. Na figura abaixo estão representadas essa escultura, o ângulo de inclinação em que essa fita foi fixada no mastro e algumas medidas aqui do seno de 75, do cosseno e da tangente. De acordo com essa representação, qual é a medida da distância em centímetros entre o mastro e a estátua? Saudade da minha netinha que falava Itatua. Você gosta de dança? Uhum. Beijo pra você. A hora do estátua. Hã? A hora do estátua. A hora do estátua. Eu vou falar e você faz estátua. Voltando aqui ao problema, a gente pode perceber que ou vai usar o seno, ou vai usar o cosseno, ou vai usar a tangente. Agora, como saber essas relações? O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente? Se você usa cateto oposto e cateto adjacente, você usa tangente. Eu tenho algumas músicas para fixar essas propriedades. Caso você queira, é só ir lá no meu canal e conhecer, beleza? Primeiro nós temos o ângulo em questão aqui, 75 graus. E o cateto oposto a esse ângulo, que está mais distante dele, é esse, que é exatamente a distância que a gente procura. E esse cateto adjacente mede 16, porque essa altura é 14, para chegar em 30 faltam 16. Então o que eu vou fazer? Vou chamar isso aqui de D e vou trabalhar com tangente de 75, porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar a tangente, isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Mas isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. E conforme a gente viu lá na música, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente de 75, que segundo essa informação é 3,73, precisa ser igual ao cateto oposto. Qual cateto que é oposto ao 75? O D. Sobre cateto adjacente, que é esse que mede 16, uma vez que tudo aqui é 30 e essa altura é 14, 30 tira 14 e sobra 16 aqui. Multiplicando em cruz, produto dos meios e dos extremos, D vezes 1 invisível fantasminha que está aqui, D mesmo. 16 vezes 3,73, 6 vezes 3, 18, elevei 1, 6 vezes 7, 42, 1, 43, elevei 4, 6 vezes 3, 18 e 4, 22. Uma vez 373, 373. Somando aí, eu coloco a vírgula aqui, duas casas do final, 59,68. Alternativa correta, letra C. A questão número 2 aborda o tema trigonometria no círculo e diz o seguinte: um determinado ângulo A possui o valor de sua tangente igual a 1, ou seja, tangente de A é igual a 1. Nesse caso, é possível afirmar que, primeira proposta, o valor do seno deste ângulo é 1 e o cosseno é 0. Será? Para você encontrar a tangente, ou você faz cateto oposto sobre cateto adjacente, ou você faz seno sobre cosseno. Tem duas formas de se encontrar a tangente: cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Nesse caso eu vou pegar seno sobre cosseno porque está falando de seno e de cosseno. Então 1, porque disse aqui que a tangente é 1, é igual o seno deste ângulo que é 1 sobre cosseno que é 0. Mas isso não pode ser, porque não tem como a gente dividir 1 por 0. Você tem R$1 milhão, mas não tem com quem dividir. Como que você divide? Então, isso é impossível. Não pode ser
a afirmação A. Afirmação B, o valor do seno desse ângulo é 0 e cosseno é 1. Se eu dividir o seno que é 0 por 1, vai dar quanto? Vai dar 0, não vai dar 1. Também é falsa essa afirmação. O valor do seno deste ângulo é igual ao cosseno em qualquer quadrante. Então vou aqui construir o círculo trigonométrico e vou analisar por quadrante. Primeiro quadrante é esse, roda no sentido anti-horário, ao contrário do que rodam aí os ponteirinhos do relógio. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E qual o ângulo aqui que tem tangente igual a 1? Eu tenho até uma musiquinha que nos ajuda a fixar os ângulos notáveis. Ouça aí. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3. Como você viu na música, a tabelinha é essa. E qual o ângulo que tem tangente igual a 1? É o ângulo de 45 graus, que o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno também é raiz de 2 sobre 2, e seno por cosseno é igual a tangente. Então, tangente igual a 1, ângulo de 45 graus. Está aqui o bonitão. Aqui, a tangente é 1 no primeiro quadrante. E por que a tangente é 1? Porque tanto o seno quanto o cosseno são iguais. Veja, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, a tangente de 45 é 1. E está no quadrante 1. Vamos ver no quadrante 2 o que acontece. Se eu colocar aqui um ângulo a 45 graus do eixo horizontal aqui, ele vai dar 135 graus. 90 com 45, 135. Assim ele fica a uma distância de 45 graus aqui desse eixo. Agora, essa tangente aqui vai ser quanto? Veja que também o seno e o cosseno tem o mesmo módulo, porém esse é positivo, porque sobe esse é negativo. A gente analisa assim, ó, do lado de cima positivo, do lado de baixo negativo. Do lado direito aqui positivo, do lado esquerdo negativo. E mais por menos é menos, então aqui a tangente seria menos 1, então não vale para o segundo quadrante. Já para o terceiro quadrante, veja o que acontece. Eu pego esse ângulo aqui de 225 graus, 180 mais 45, 225. Ele também está a 45 graus do eixo horizontal. A tangente dele é quanto? Veja que aqui tem o seno e o cosseno com o mesmo módulo. E também eu posso considerar que aqui é menos, então menos por menos é mais. Aqui também no quadrante 3, a tangente é 1. Já no quadrante 4 não é. Se você pegar aqui, ó, o ângulo de 315 graus, porque faltam 45 para 360, ele tem uma parte aqui que é positiva e uma parte que é negativa. Mais por menos é menos, ele daria menos 1, então tá fora. Os únicos dois que dão 1 positivo é o primeiro e o terceiro quadrante. Então a alternativa correta é a letra D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 3 é muito interessante. Um avião decola em uma trajetória linear formando um ângulo de 30 graus com a horizontal e após certo tempo ele já havia percorrido uma distância de 1.500 metros. Nesse exato instante, qual será a altura H desse avião? Nesse ângulo de 30 graus, a gente está num triângulo retângulo em que a hipotenusa mede 1.500 metros e a gente precisa descobrir a altura, que é classificada como cateto oposto, cateto que está longe. E quando a gente usa cateto oposto e hipotenusa, a gente usa seno, cateto oposto sobre hipotenusa. E quanto que é o seno do alfa? Como a gente viu lá na música e na tabelinha, o seno de 30 graus é quanto? O seno de 30 graus é 1/2. Então, no lugar de seno de 30 graus, 1/2. Cateto oposto sobre hipotenusa, H sobre 1.500. Multiplicando em cruz aí, 2H dá 1.500. Um H é a metade, 750. Alternativa correta, letra A, de avião. A questão número 4 também envolve trigonometria no triângulo retângulo. Uma escada de 20 metros de comprimento está apoiada no solo e em uma parede vertical. Se a escada forma um ângulo de 45 graus com plano horizontal, a distância em metros do topo da escada até o solo é de quanto? Aqui está o solo. Aqui está a parede. Aqui está a escada. E diz que essa escada tem 20 metros.
e que ela está formando um ângulo de 45 graus com o solo. Quer saber a distância em metros do topo da escada até o solo, ou seja, o cateto oposto a esse ângulo. Voltando aí na tabelinha que a gente viu na música, e sabendo que a gente vai usar o seno, por que a gente vai usar o seno? Porque a gente vai usar cateto oposto e hipotenusa. E o seno de alfa, que aqui no caso vale 45, cateto oposto, H sobre hipotenusa 20. Seno de 45, a gente viu aqui que é raiz de 2 sobre 2. Trocando esse povo todo de lugar aí para o H tomar o lugar dele no início da fila e multiplicando em cruz, H é igual 20 vezes raiz de 2, 20 raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo que 10 raiz de 2, certinho? A alternativa correta, letra A. A questão número 5. Nesse triângulo, o valor do cosseno do ângulo beta é igual a quanto? Olha o ângulo beta bonitão aqui. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno, né? Então o cosseno desse ângulo aí é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então o cosseno aí desse ângulo beta é o cateto adjacente, que vale 8 sobre a hipotenusa, que vale 17. A alternativa correta, letra A. E a última questão dessa avaliação, uma questão aí para os arquitetos. Tem um prédio aí bacana, né? De um ponto do chão situado a 150 metros de distância de um edifício, vê-se o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus, como mostra a figura desenhada sem escala. Agora a pergunta é, se for adotada raiz de 3 igual 1,7, o ponto do chão a partir do qual se vê o topo sob um ângulo de 45 graus ficará a uma distância do edifício igual a qual dessas medidas? Então, inicialmente, nós vamos pegar aqui e caçar a tangente desse ângulo aqui. Por que tangente? Porque eu tenho o cateto adjacente e quero o cateto oposto. Ele vai me servir para eu achar depois o outro ângulo de visão. Então, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo de 60 graus, conforme a gente viu na tabelinha, é quanto? Raiz de 3, né? Então, raiz de 3 é igual ao cateto oposto, que é H, sobre cateto adjacente, que é 150. H é igual a 150 raiz de 3, multiplicando em cruz, certinho? Então, se o H é 150 raiz de 3, agora eu posso criar o meu ângulo de 45, conforme foi proposto. Esse ângulo de 45, eu vou ter que achar esse lado aqui, ó, que chamei de x. Então, o H, que mede 150 raiz de 3 sobre x. Quanto que é a tangente de 45? É 1. Então, 1 é igual a H, que vale 150 raiz de 3, sobre x. Multiplicando em cruz, x é igual a 150 raiz de 3. Mas eu vou adotar raiz de 3 como 1,7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5, 35. Eu levo 3. 7 vezes 1, 7, 3, 10. 0,551. Uma casa após a vírgula, uma casinha após a vírgula, 255. Alternativa correta, letra D, de Deus. Que abençoe a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.